Olá! Mais um vídeo para o nosso canal da Jus Nova no YouTube. E hoje eu tô aqui para conversar sobre um tema que eu particularmente acho bastante interessante. O dever de alimentos para os menores é dos avós? Ou pode ser dos avós? Ou seja, os avós têm o dever de prestar alimentos para os netos? Sim, não? Como isso funciona na prática? Você, assim como eu, é super apegado aos seus avós? Ainda tem o privilégio de tê-los por perto? Gostou desse tema? Já sabe quem que pode se interessar? Já manda esse vídeo, salva, assina nosso canal, compartilha, ativa todas as notificações. Não esquece de espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. A gente com certeza vai ajudar muita gente. Vamos lá. Bom, essa dúvida, né, é bastante recorrente. Os avós podem ajudar, não podem ajudar, devem, não devem, como fazer, de que forma fazer, como que isso funciona na prática. Então, esse vídeo é justamente para tentar esclarecer um pouco. É importante fazer uma ressalva desde o início de que cada caso é um caso, de que cada família tem uma necessidade, uma especificidade, uma realidade, né? Então, é bem complicado falar de um caso específico, mas eu tô aqui para falar de forma geral, né? Como acontece, sem entrar em detalhes, né? Porque aí cada família vai ter o seu detalhe. O importante é a gente entender que o dever de prestar alimentos ao menor sempre decorre do poder parental. O poder parental, quem detém são os genitores, né? Ou seja, pai e mãe. Quem exerce essa autoridade parental de pai e mãe. Então, isso é uma premissa básica para se iniciar o entendimento. Acontece que, em algumas situações específicas e excepcionais, essa obrigação pode atingir os ascendentes, né? Ou seja, os avós no caso. Como que isso acontece? Podem haver algumas situações específicas para que isso possa acontecer. Por exemplo, uma situação em que o genitor está desaparecido ou falecido, ou uma situação em que ele se vê impedido de tomar qualquer atitude, por exemplo, não sei, um tempo prolongado de uma impossibilidade, ou porque está internado, ou porque está impossibilitado mesmo, né, sei lá, em coma, ou em alguma circunstância que isso não acontece, né, de forma periódica, esse pagamento dessa obrigação. Então os avós podem se dispor a isso, né, ou serem acionados para que façam esse pagamento dessa obrigação de alimentos para os menores. Também pode existir essa obrigação, né, numa situação, por exemplo, que os genitores estão impedidos por alguma razão de exercer uma atividade que lhe traga algum tipo de remuneração. Então, isso também pode acontecer. São algumas situações que eu estou dando como exemplo para que fique mais claro essa excepcionalidade, né? Porque, a princípio, a obrigação principal é dos genitores. E aí, essa obrigação pode ser subsidiária, ou seja, ela pode vir da principal, mas de forma subsidiária, ou seja, ela não a origem dela não é dos avós, mas ela pode vir a ser, ela decorre da obrigação principal. Essa é a explicação mais simples. E quando a gente entende que são em duas situações, né? Ou os avós podem fazer esse pagamento na sua integralidade, ou seja, de fato os genitores ou algum deles, né, está totalmente impedido de fazer isso. Então, os avós podem fazer de forma total, né, esse pagamento, ou eles podem fazer de forma complementar, ou seja, vamos supor, na hipótese de que há falta de apenas um dos genitores para fazer esse pagamento, mas o outro está disponível e faz esse pagamento, os avós, né, que são daquele ao qual não está disponível, pode fazer esse pagamento de forma complementar, ou seja, de forma complementar àquele genitor que está impedido, ou seja, ele complementa a parte que caberia àquele que está impedido. Então, essas são algumas situações que isso pode acontecer.
O que eu gostaria de lembrar também é que, nesse caso específico, a gente está falando de avós, né? Mas também o direito fala que você precisa obedecer ao que a gente chama de ordem vocacional, né? Essa ordem vocacional são os graus, né, de parentesco e que você pode acionar os seus parentes mais próximos para fazerem esse pagamento na falta dos genitores. E aí, hoje especificamente, estamos falando de um exemplo de um ascendente, né, que seria os avós responsáveis por esse pagamento. Mas vamos supor que, num caso hipotético, esses avós também venham a faltar. Aí você pode ir para outra ordem, outro parente mais próximo dessa ordem, chamada ordem vocacional. Que aí, dependendo da estrutura de cada família, pode ser um tio, pode ser um primo, e aí depende, né? Quem que vai ser o próximo mais próximo, o próximo mais próximo daquele qual faltou. Então, é importante seguir essa ordem, né? Por isso é importante ser bem orientado por um bom profissional preparado para dar essa orientação, para dar a melhor forma de se fazer dentro da sua família de acordo com a sua especificidade. E aí, é claro, né, nada melhor do que a mediação para poder entrar a fundo dessa necessidade, porque um grande critério que se utiliza para o pagamento dessa obrigação, né, para os menores de alimentos ou de qualquer outra natureza, né, dessa obrigação, o que se utiliza muito é o critério da possibilidade da necessidade, ou seja, qual é a necessidade do alimentante e qual é a possibilidade do alimentado, né? Então, isso tudo tem que ser, aliás, é ao contrário, tá? Desculpa, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Então, isso tudo tem que estar bastante equilibrado. Ou seja, de nada adianta prejudicar aquele ao qual está tentando ajudar fazendo esse pagamento e que fique de uma forma desproporcional com a sua realidade de vida, né? Então, isso tudo tem que ser bastante adequado. Equilibrar essa necessidade e essa possibilidade pode ser bastante complexo. Então, ter a ajuda de um profissional preparado para isso, para entender a necessidade, para explicitar essa possibilidade de uma maneira mais adequada, mais construtiva, menos destrutiva, que procure fortalecer a família, né? É fundamental para esses momentos. Então, era isso para hoje. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Obrigada.